A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um momentinho, por gentileza? Um pouquinho mais de retorno aqui para mim, se possível. Pode se sentar. Bom dia! Bom, e para quem está em casa, no 3 vamos desejar um bom dia maravilhoso, abençoado, para animar quem está em casa. 1, 2, 3. Aí sim, coisa boa. Deus abençoe você que veio participar com a gente, você que chegou aqui hoje na Canção Nova, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Que bom estarmos juntos nessa manhã. Primeira pregação, né, do acampamento Sorrindo para a Vida. Me sinto muito feliz por poder abrir, do ponto de vista das pregações aqui, o acampamento, né? Quero saber quem chegou hoje. Levanta a mão, por gentileza. Quem viajou de madrugada, à noite, levanta a mão. Esses são os perigosos de dormir na pregação do padre. Porque viajaram de madrugada e vai ouvindo a voz, parece que é um veludo. A pessoa fala, a voz é um veludo. Quando a pessoa fala, tua voz é um veludo, eu entendo tudo. Que é aquele veludo que vai conduzindo no descanso profundo. Não é para dormir não, hein? Combinado? Sim ou não? Olha para a pessoa que está aí do seu lado, se ela começar a meditar com muita profundidade, você dá só uma cotovelada espiritual na costela, assim, sabe? Se eu ver alguém pulando, eu vou entender o que aconteceu. Tá certo? Deus abençoe. De verdade, vamos procurar estar atento, né, para a gente ouvir com exatidão tudo que Deus tem a falar conosco nesse acampamento, nessa manhã. Olha, eu quero pedir que todos se sentem, depois, deixa para tirar foto depois, né, no final. Vamos nos sentar, vamos ouvir a palavra de Deus, porque como a Paula bem dizia aqui, a palavra de Deus é o mais importante, e a fé nasce pela escuta da palavra, a libertação nasce pela escuta da palavra, a cura nasce pela escuta da palavra. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui, quem nos acompanha em casa também, eu sei que muitos de vocês, muitos de nós, precisamos muitas vezes de um auxílio imediato, de uma resposta rápida, sim ou não? Nesse tempo ainda no qual a paciência não é uma virtude muito celebrada, né? Nós sempre queremos uma resposta de Deus que resolva todos os nossos problemas. E talvez você tenha assim uma situação difícil, que precisa de uma intervenção de Deus. Mas eu quero dizer para você, que a libertação, a cura, a resposta que você precisa, ela não vai acontecer de uma maneira instantânea, sabe? De uma maneira assim absoluta e rápida. Mas a libertação, a cura, a direção, a sabedoria que você precisa, elas vêm da escuta da palavra. À medida que você vai escutando a palavra, Deus vai curando você, Deus vai libertando você, Deus vai fazendo na sua vida. Então esteja aberto para ouvir, aberto para ouvir a palavra de Deus com exatidão, porque é através dela que Deus vai te formar. Amém? Quem está vindo pela primeira vez na Canção Nova, levanta a mão para o Padre conhecer. Que bom, sejam muito bem-vindos à Canção Nova. Espero que seja a primeira vez de muitas, né? Talvez a Canção Nova já foi até você na sua cidade, num retiro, né? Mas hoje você está aqui na nossa casa e isso para nós é motivo de grande alegria. Pega a sua Bíblia agora, amado filho, amada filha, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de 1 a 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de 1 a 6. Essa passagem é uma passagem muito especial. O tema da minha pregação é: vós sereis batizados no Espírito Santo. Enquanto você pega aí a passagem bíblica, Atos 19, versículo... 19 não, perdão, essa é a passagem de depois. Atos 1 agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículos do 3 ao 6. Do 3 ao 6. Depois a gente vai para o 19. Vai agora para o Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículos do 3 ao 6. Eu quero fazer uma pergunta para você, amado filho, amada filha. Quem aqui
com consciência, com exatidão, reconhece que já foi batizado, batizada no Espírito Santo? Levanta a mão. Você já foi batizado no Espírito Santo? Ai, que coisa boa. Quem aqui que reconhece que não foi batizado no Espírito Santo? Levanta a mão, pode levantar. Não tem problema, não precisa ter vergonha não. Ótimo, ótimo. Nós vamos resolver esse problema hoje. Amém? Quem aqui quer ser pela primeira vez ou novamente batizado no Espírito Santo? Levanta a mão. Ai, que maravilha. Você não tem noção da graça que é o batismo no Espírito Santo e do que Deus pode fazer na sua vida, na sua história, no seu coração, através do batismo no Espírito Santo. Claro, a gente precisa do batismo na palavra, mas também do batismo no Espírito Santo. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 3 ao 5. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados no Espírito Santo. Filho, filha, o que aconteceu aqui? Jesus morreu, foi crucificado, ele ressuscitou e durante 40 dias ele estava aparecendo aos apóstolos. Ora ele aparecia a muitos apóstolos, a muitos seguidores juntos, ora ele aparecia a 2 ou 3, ora ele apareceu ali às margens do mar da Galileia, quando Pedro e os apóstolos tinham voltado a pescar, e ali ele cozinhou, fez peixe assado para eles, ali ele tomou café com eles. Então veja bem, os discípulos estavam vivendo uma experiência sobrenatural, um êxtase. Jesus ressuscitado ali. Então Jesus disse: olha, eu estive com vocês aqui durante esses 40 dias, mas o melhor ainda está por vir. Repete depois do padre: o melhor ainda está por vir. Está muito fraco. O melhor ainda está por vir. É claro que os discípulos não entendiam, eles falavam: nossa, Jesus ressuscitado, como é bom estar com ele. Imagina a alegria, gente, que vinha da presença de Jesus ressuscitado. Imagina o júbilo, a satisfação, como a alma deles era cheia de alegria, de plenificada pela presença de Deus, na presença de Jesus ressuscitado. Mas Jesus disse: olha, eu estou com vocês, está muito bom, mas não se afastem de Jerusalém, porque dentro de poucos dias vocês receberão a promessa do Pai. A promessa do Pai que foi feita lá no livro do profeta Joel, capítulo 3, há quase 500 anos, mais de 500 anos antes de Cristo. O Espírito Santo vai vir sobre vocês. Então, vós sereis batizados no Espírito Santo. O que significa a palavra batismo? Baptizen, do grego, quer dizer imersão, mergulhar, ser colocado dentro de. O que é o batismo no Espírito Santo? É você ser mergulhado dentro de Deus, é você ser colocado, ensopado, encharcado dentro de Deus, na presença de Deus. Jesus disse: vocês vão receber o Espírito Santo, permaneçam em Jerusalém. Sabe, e essa era uma graça que os apóstolos não tinham noção da importância, não tinham noção quanto era especial. E uma coisa que com certeza muitos de vocês já ouviram falar, mas vale a pena dizer, né? Que o batismo no Espírito Santo não tem nada a ver com o batismo sacramento que a gente recebe. Quem aqui é batizado? Levanta a mão. Ai, que bênção, quase todos, se não todos aqui. Mas o batismo no Espírito Santo não é o sacramento. O sacramento é o que nos faz filhos de Deus, irmãos de Jesus, membros da igreja. Só que interessante, o padre Raniero Cantalamessa, que é o pregador da Casa Pontifícia, é o pregador do Papa, não é? Um homem muito inteligente, um frei capuchinho, ele dizia o seguinte, que a doutrina do batismo, existe algo na doutrina do batismo que é chamado de sacramento ligado ou impedido. O que isso quer dizer? O Frei Raniero fala que muitas pessoas recebem o batismo, você foi batizado,
mas a pessoa não recebeu a fé, ela não cresceu na fé. Então o batismo está lá, como uma caixa de presentes que a pessoa recebe, cheia de coisas boas, de chocolate, de dinheiro, imagina, de brinco, de joia. Mas a pessoa passa a vida inteira sem abrir aquela caixa de presente. O que adianta você ganhar um presente que está cheio de joia, cheio de dinheiro, cheio de coisa boa, mas você não abre? Você fica a vida inteira com aquela caixa fechada. O Frei Raniero diz que muita gente recebe o batismo, óbvio que é um sacramento fantástico, imprime um caráter, muda você de dentro para fora, mas a pessoa, por estar vivendo num estado de pecado mortal, ou por não ter a fé, não viver a fé, ter uma fraqueza fundamental na fé, a graça do batismo, o batismo aconteceu, mas aquilo que é chamado, que a igreja chama de graça de estado do batismo, não acontece. As graças que vêm do batismo ficam ali diminuídas ou até represadas dentro de si. É como se você tivesse muita água, mas a água é represada. Imagina, existe uma propriedade aqui, um sítio, que tem um tanto de plantação que está morrendo pela seca, por falta de água, por falta de chuva, sei lá, o milho, o soja, e do outro lado da plantação, da propriedade, tem um monte de água, só que a água está represada, a água não sai, não chega. Então você tem um monte de água, mas está morrendo, a plantação morre de seca, morre de falta de água. É isso que acontece para quem recebe o batismo, mas não ativa o batismo, dizia o Frei Raniero Cantalamessa. Então o que é o batismo no Espírito Santo? Ele não é, um outro sacramento, mas ele é um ativar, eu gosto dessa palavra, é um ativar das graças que nós recebemos no nosso batismo sacramento. O batismo no Espírito Santo, ele vem e ativa, ele traz vida à sua fé, à sua esperança, ao seu amor por Deus. O batismo no Espírito Santo revitaliza tudo que está dentro de você. Por exemplo, vamos supor que você está dentro de uma casa. Eu acho tão interessante, eu sou péssimo em física. Não sei quem aqui é bom em física, mas para mim é ciência de foguete, como diz, né? Mas eu gosto de, às vezes, estudar e entender como funciona a questão da corrente elétrica, né? Tão interessante, né? Você tem os nêutrons ali, tem que ter um condutor, né? Que às vezes é um metal ou um gás ionizado para conduzir a corrente elétrica, né? Tem o polo positivo, o polo negativo, é tudo invisível, mas a hora que você aperta o interruptor da sua casa para ligar a luz, algo invisível acontece ali, há a condução daquela corrente elétrica, né? Pelo encontro do polo negativo e o polo positivo, os nêutrons passam pelo condutor e a luz instantaneamente se acende, mas você não está vendo a corrente elétrica acontecendo, né? E nem é bom querer ver muito, colocar a mão, né? Porque você vai tomar um choque, né? Digo, nos fios ali onde está acontecendo, o condutor, né? O metal é um bom condutor, o cobre é um ótimo condutor de eletricidade, da corrente elétrica. Você não vê quando você aperta o botão, mas algo acontece e de repente a luz se ativa. A luz vem e ilumina o que está escuro. O batismo no Espírito Santo é mais ou menos isso, Você tem muitas graças que você recebeu pelo seu batismo. Por isso que o Padre Jonas falava que a Canção Nova precisava evangelizar os batizados que não eram evangelizados, né? Você recebeu muitas graças, mas às vezes a corrente elétrica está até lá dentro, mas ninguém apertou o botão do interruptor. O que adianta você ter uma corrente elétrica funcionando na sua casa, você ter a condução da eletricidade, você ter os polos negativos e positivos, mas ninguém aperta o interruptor para ligar a luz? O que adianta? Não adianta nada. Então o batismo no Espírito Santo nada mais é que uma livre e soberana iniciativa de Deus para nos ajudar a acender a luz, a apertar no interruptor, para que a luz aconteça, gente, dentro de nós e a partir de nós, iluminando o mundo, iluminando as pessoas que estão do nosso lado. E veja bem, tem um teólogo, um escritor cristão, né, muito antigo, chamado Cabásilas, que o Frei Raniero Cantalamessa cita muito. Esse escritor antigo lá do século VI, ele dizia o seguinte, que para os apóstolos, veja bem, eles tinham convivido com Jesus, eles tinham visto Jesus, eles tinham aprendido a doutrina diretamente de Jesus, mas mesmo tendo vivido tudo isso, tendo recebido tudo isso, eles ainda estavam presos no medo, eles ainda estavam presos na covardia,
eles ainda estavam presos na insegurança. Depois que Jesus foi crucificado, eles ficaram escondidos, fechadinhos numa sala. Mas eles não tinham convivido com Jesus? Sim ou não? Eles não tinham ouvido a palavra de Jesus? Sim ou não? Eles não tinham tomado refeição com Jesus? Sim ou não? Mas gente, mesmo assim, eles não tinham capacidade de superar aquela dificuldade, aquela fraqueza que estava sobre eles, aquele medo, aquela insegurança. E eles ficaram presos. Por quê? Porque tinha água neles, mas estava represada. Tinha luz neles, mas ninguém tinha apertado o interruptor. A corrente elétrica não tinha passado pelo condutor, como o padre explicou, né? Que pode ser um metal, um gás ionizado. Não tinha, ninguém apertou o interruptor. Só que depois de todos esses 40 dias, no Pentecostes, Pentecostes é uma palavra grega que quer dizer 50º, 50 dias, né? 50 dias após a ressurreição de Jesus, 50 dias após a festa da Páscoa, eles estavam reunidos no cenáculo com Nossa Senhora. E o que aconteceu? O que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre eles, o Pentecostes, e ali tudo se fez novo. Vamos aplaudir o Pentecostes, vamos aplaudir o derramamento do Espírito Santo, vamos aplaudir essa graça que veio sobre a igreja, que fundou a igreja. Gente, ali foi uma mudança, ali de fato o destino daqueles apóstolos mudou, e ali a igreja começou. Naquele momento a igreja começou, porque quando eles receberam o Espírito Santo, o livro dos Atos dos Apóstolos, eu vou ler para você, eu acho que vale a pena, talvez tem pessoas que não conheçam essa passagem. Ele vai narrar como aconteceu isso, presta atenção. Quando chegou, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13. Abre aí, nós estávamos no capítulo 1, agora vamos para o capítulo 2, versículo 1 seguinte. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento forte, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram então línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Encontravam-se em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram um ruído, reuniram-se a multidão e todos ficaram confusos, porque cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração diziam: esses homens não estão falando, que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua de origem? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todos estavam pasmos e perplexos e diziam uns aos outros: o que significa isso? Mas outros zombavam: estão cheios de vinho doce, ou seja, estão chapados, né? Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, em alta voz falou à multidão. Aí Pedro começou a fazer um discurso, né? Eu não vou ler todo. E começou a dizer: gente, nós não estamos bêbados, como vocês imaginam. Pedro começou a dizer: mas agora, hoje, nesse momento, acabou de se cumprir a promessa que Deus nos fez lá no profeta Joel capítulo 3, que ele enviaria o Espírito Santo sobre todo ser vivo, e todos profetizariam, e todos falariam novas línguas. Então Pedro começou a pregar, e diz a palavra que naquela pregação mais de 5.000 homens se converteram e perguntaram: o que a gente precisa fazer para receber o Espírito Santo? Pedro disse: arrependam-se dos seus pecados e convertam-se. Guarda bem essa palavra: arrependam-se dos seus pecados e convertam-se. Nós vamos voltar a isso. Então, gente, essa foi a graça principal que aqueles apóstolos precisavam. Foi a graça principal. Santo Ambrósio, lá no século IV também, que era o bispo de Milão, que converteu, principal responsável pela conversão de Santo Agostinho, um grande doutor da igreja, ele dizia
que existem dois lugares principais no qual o Pentecoste continua acontecendo, nos quais a Eucaristia e na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você recebe novamente o Espírito Santo. Quando você comunga, você recebe o Espírito Santo. Mas Santo Ambrósio também dizia que existe um terceiro lugar. E o que é esse terceiro lugar? É uma experiência pessoal. Pessoal que você faz como aquela que os apóstolos fizeram com Maria no cenáculo em Jerusalém. E veja bem, retomo aquilo que o teólogo Cabázilas, o teólogo oriental, né, da teologia ortodoxa oriental, ele dizia: os apóstolos, eles tinham tudo. Eles tinham conversado com Jesus, convivido, mas antes de receber o Espírito Santo, eles ficaram presos. Presos nas suas fraquezas, presos nos seus medos, presos nos seus traumas, presos nos seus limites. Apenas quando veio o fogo, o poder do Espírito Santo, eles conseguiram se libertar de dentro para fora, sabe? E aí eles começaram a pregar com intrepidez, com ousadia, e a batizar outras pessoas no Espírito Santo. Agora veja bem, o batismo no Espírito Santo, o Papa Francisco tem falado, e em 2017, no Congresso Internacional da Renovação, ele falou para a Renovação Carismática, que o batismo no Espírito Santo é uma torrente de graça, que não é só para a renovação carismática, para as novas comunidades, mas que nós precisamos espalhar isso pelo mundo afora. Todo cristão, todo batizado, toda criatura precisa receber a efusão, o batismo no Espírito Santo. Pega uma outra passagem aí que o padre quer ler para você. Atos ainda dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, uma passagem fantástica. Do versículo 1 até o versículo 6. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: que batismo então recebestes? Eles responderam: o batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor. Paulo os batizou, o sacramento. E quando Paulo impôs-lhes as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Veja bem o que aconteceu aqui. São Paulo chegou naquele lugar e os caras estavam se achando, né? Não, nós somos cristãos, tal. Que batismo vocês receberam? Só o batismo de João Batista. Gente, João Batista era um batismo para o arrependimento, né? Remissão dos pecados. Depois tinha o batismo em Jesus, batismo em Cristo, né? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois ainda tinha o batismo no Espírito Santo. Mas aquelas pessoas, eles não tinham entendido nada, eles não tinham recebido nada que precisavam receber para de fato produzir fruto na vida espiritual. É como aquela pessoa, né? Às vezes a gente que é padre, né? A gente chega com a roupa de padre, ou com a batina, assim, ou com outra roupa, em algum lugar, e a pessoa quer puxar assunto com a gente, né? Esse dia eu peguei um táxi, o taxista falando: nossa, eu amo esse Papa, né? O João Paulo II. Eu falei: cara, o João Paulo II morreu em 2004, né? Eu, sim, sou muito católico. Eu falei para ele: percebi. O outro também, esses dias, eu estava indo pregar um encontro, parei no posto para abastecer, né? Eu estava usando uma roupa como essa, uma batina. Eu vi que o cara ficou incomodado, né? O frentista, né? Daí eu falei para ele assim, ele falou para mim: desculpa a pergunta, mas o que você é, né? Eu perguntei para ele: qual a sua religião? Já perguntei na lata. Ele falou: católico. Aí eu olhei para ele e falei assim: o que você achou que eu era quando você viu com essa roupa? Ele olhou para mim meio sem graça e falou assim: essa roupa preta eu achei que era um matador. Ali perto de Campinas, tomara que ele não esteja assistindo. Ou tomara que esteja assistindo também, para ver se vai para a igreja, se converte, aprende um pouco mais, né? Eu falei: não, filho, eu sou padre. Então, padre? Ah, padre, é mesmo, é padre. Eu falei: é isso mesmo, minha mãe é tão católica, já mudou de assunto, já não era mais ele o católico, era a mãe, né? Ele viu que ele deu burro na água, né? Não, minha mãe, rapaz, minha mãe, nossa. É que nem a pessoa que chega, esses dias vira e mexe, chega uma pessoa em mim e fala: Padre Adriano, eu amo o seu programa na sexta-feira na Rede Vida. Eu falo: meu programa é na terça e é na Canção Nova. Eu falo: muito obrigado, você acompanha tudo da vida do padre, né?
Tudo, obrigado. Você não é o... Às vezes troca o sobrenome, mas tudo bem, a gente dá um jeito, né? Você não é o padre Fabrício Zandoná? Sou eu mesmo. Muito prazer, né? É que nem esses caras aqui, estavam se achando, né? Chegaram lá, não, nós somos de Cristo. Aí Paulo falou, que batismo vocês receberam? De João Batista. João Batista já perdeu a cabeça faz 2 anos, meu filho. Jesus já morreu e ressuscitou. Ah, é? Então vem cá, deixa eu batizar vocês. Se fosse eu fazia um batismo de imersão, aquele de pegar a cabeça do caboclo, enfiar dentro d'água e deixar uns 5 minutos. Viu Jesus aí? É que nem o padre que estava com raiva, o bêbado que sempre entrava na igreja dele, na hora da homilia, enchendo o saco, o bêbado não era batizado. Aí o padre no meio da missa foi batizar o bêbado, enfiou a cabeça dele lá, deixou 1 minuto, 2, 3, 4, 5 vezes, e perguntou, e aí, viu Jesus? Aí o bêbado levantou e falou, você tem certeza que ele está aí dentro? Mas voltando ao assunto, essas piadas é só para quem viajou à noite e não dormir, tá? Que eu estou de olho em vocês aqui. E você me ajuda a cuidar de quem está com sono. Mas voltando ao assunto, eles achavam que estava abafando, né? Achavam que estava arrebentando. Aí Paulo falou, ai Jesus, é que nem a gente padre. Paulo sentiu o que a gente padre sente. Às vezes eu vou pregar num lugar, eu preparo a pregação, eu pego o sentido da palavra em grego, em hebraico, aí eu chego lá e pergunto, quem aqui conhece a passagem do filho pródigo? 4 pessoas levantam a mão, eu falo, ai meu Deus. Aí eu esqueço tudo que eu preparei e vou explicando, né, o início, o básico do básico do básico. Mas então, Paulo chegou e falou, gente, está faltando alguma coisinha para vocês, né? Vem cá que eu vou batizar vocês. E agora vocês vão receber o Espírito Santo. Então Paulo impôs as mãos e aqueles homens foram batizados no Espírito Santo. E já no momento, diz aqui o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que no momento que eles receberam o Espírito Santo, eles já começaram a rezar em línguas. É o dom de línguas, que é um carisma do Espírito Santo. Está lá no livro do primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 1, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que fala dos carismas do Espírito Santo, né? Não é o meu assunto aqui, mas é interessantíssimo. Você pode ler depois, 1 Coríntios capítulo 13. E eles receberam o Espírito Santo. Mas o que São Paulo está deixando aqui a entender, né, nessa palestra? O que a Bíblia está nos comunicando nessa palavra, desculpa? O que a Bíblia está nos comunicando? A Bíblia está nos comunicando que quando a gente recebe muitas coisas, recebemos sacramentos que são eficazes em si mesmo, óbvio. Recebemos talvez até uma catequese, mas São Paulo está deixando entender, olha, falta ainda alguma coisa. Porque se não faltasse, São Paulo só os batizaria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e acabou. Não, mas São Paulo os batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e falou, opa, falta uma coisinha aqui. Eu quero impor as mãos sobre vocês para que vocês tenham uma experiência pessoal com o Espírito Santo. E tendo uma experiência pessoal com o Espírito Santo, tenham uma experiência pessoal com Jesus. Essa passagem nos ensina que o batismo no Espírito Santo não é patrimônio de um movimento X, ou A, ou B, ou C, mas é um requerimento para todo cristão. Nós precisamos receber, gente, a efusão do Espírito Santo. Nós precisamos receber um novo Pentecostes. Como eu disse, todos os dias a gente precisa apertar o interruptor e ligar a luz novamente. O que adianta ter luz em casa se você não liga, não é? Já aconteceu com você de madrugada, de acordar, querer ir ao banheiro e sair chutando as coisas, né? Ainda bem que eu não sou casado, o padre não é casado, né? Porque eu calço 46, imagina eu chutando a esposa, seria um assassinato, né? Mas já aconteceu de madrugada acordar e bater o dedinho, assim, sabe quando você bate o dedinho na quina assim? Que eu como padre, graças a Deus, falo glória a Deus, mas penso outra coisa na hora que acontece isso, glória a Deus, né? O que adianta você ter interruptor se você não liga a luz? Você vai chutar, você vai trombar nas coisas, você vai cair, você vai derrubar o copo no chão. Então o batismo no Espírito Santo é essa iluminação que a gente precisa receber todos os dias. Não é uma coisa que eu recebi, padre, então agora acabou, já recebi, meu passaporte está carimbado, acabou. Não, você que recebeu o batismo no Espírito Santo, louvado seja Deus, mas essa é uma graça que precisa ser alimentada todos os dias, dizia o Frei Raniero Cantalamessa, alimentada, realimentada. Porque o batismo no Espírito Santo alimenta a nossa alma e nos dá força para continuar e prosseguir a nossa missão. Você sabe que a Bíblia fala das principais missões do Espírito Santo. Você sabe quais são as principais missões do Espírito Santo? Eu vou explicar para você. Se você ler o capítulo 16 do Evangelho de João, nós não vamos ler agora, mas eu só vou te dizer, se você quiser ler depois,
O capítulo 16 do Evangelho de João é aquele discurso de despedida, né? Do versículo 5 até o versículo 14. Os discípulos ficaram tristes porque Jesus disse que ia embora, mas então Jesus disse: olha, eu vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazer isso, isso, isso e isso. Ele foi dizendo o que o Espírito Santo era e o que o Espírito Santo ia fazer. Ponto. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Mas olha, vamos falar quais são as missões do Espírito Santo. Você vai repetir depois do Padre, e o Padre vai explicar cada uma delas. Repita depois de mim: convencer. Mas está muito fraco. Convencer. Relembrar. Inspirar. Guiar. Fortalecer. Santificar. Desafiar. Ordenar. Defender. Revelar a verdade. Essas são as principais missões do Espírito Santo. É isso que ele faz em nós e por nós. O Padre vai explicar cada uma dessas realidades. Vamos começar de trás para frente. O Espírito Santo é aquele que ordena. Não sei se você já leu, se não leu, procure ler a narrativa da criação, né? Quando no livro do Gênesis diz como a criação começou. Deus criou o céu, Deus criou isso, Deus criou aquilo outro. Só que antes da criação começar, o autor bíblico diz que o Espírito de Deus, né, o pneuma, o sopro, o ruá, o Espírito de Deus, o vento de Deus, pairava sobre as águas. Veja bem, antes existia o caos. E quando o Espírito começou a pairar sobre as águas, ele começou a ordenar o caos. Ordenar o caos. O que é o caos? A palavra caos, do grego, quer dizer desordem. A origem, né, a etimologia da palavra quer dizer desordem. Então o Espírito Santo é aquele que vem ordenar o caos. Isso dentro de nós, porque vou ser sincero, eu não sei você. Tem dia que eu olho para dentro de mim e falo: está um caos esse negócio, né? Sim ou não? Você já viveu essa experiência? A bipolaridade espiritual, você acorda lá em cima, um dia você está lá embaixo, um dia você está tão agitado que você não consegue ouvir Deus, outro dia acontece uma situação difícil, uma paulada, e você desanima. Todos nós vivemos isso, claro, cada um na sua intensidade, né? Eu como padre diferente de você, talvez que é casado, que tem filho, mas talvez na sua casa não seja fácil, né? Você rezando para a conversão daquele marido, sem vergonha, cachaceiro. Não os que estão aqui são todos santos, claro, estou falando os que estão em casa, né? Você chega em casa, rezou e chega e vê aquele empiastro, como dizia minha avó, que eu nem sei o que quer dizer essa palavra, aquele empiastro, sentado no sofá com aquela pança, assistindo o jogo do Corinthians, bebendo, deixa a louça para você lavar, vai no banheiro e erra a mira toda vez. Ai, Padre, está um caos a minha família. Quantas vezes a gente ouve, né? Está um caos a minha vida. Tem dia que a gente ouve assim: está um caos o meu cabelo, mas isso você resolve lá no cabeleireiro. Isso aí não é o Espírito Santo não, né? Está um caos a minha vida. O Espírito Santo é aquele que ordena, gente. Você está entendendo? Coloca ordem, coloca cada coisa no seu lugar dentro de nós. Porque às vezes as coisas estão bagunçadas. Às vezes onde devia ter paz tem agitação, o coração não tem paz, está inquieto. Talvez você chegou aqui ou está assistindo com o coração inquieto, perturbado por tantas coisas, preocupado, preocupada com o seu casamento, ou com o fato de não ter casado, ou com o fato de não ter passado no concurso, ou se cobrando, ou com crise financeira. A vida da gente às vezes vira um caos. Mas o Espírito Santo, ele ordena o caos. Ele é aquele que vem colocar ordem nas coisas, dentro e fora de nós. Outra missão do Espírito Santo: o Espírito Santo é aquele que revela a verdade. O Evangelho de João, como eu disse, capítulo 16, a partir do versículo 5. Eu vou ler algumas coisas aqui. Vou ler o versículo 12 agora. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de suportá-las agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade, então ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo revela a verdade. Olha, eu vou ser sincero, quando eu estou pregando aqui, eu tenho certeza, eu sei que esse é o mecanismo espiritual. É assim que Deus trabalha. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo já está trabalhando no teu coração. O Espírito Santo já está falando para você coisas que eu não estou falando aqui. Presta atenção, quando eu ouço uma palestra, às vezes o pregador está falando do pecado e eu estou entendendo o amor de Deus.
Eu estou entendendo outra coisa. Por quê? Porque a partir da palavra que está sendo pregada, o Espírito Santo está revelando uma verdade no meu coração. Talvez não é a mesma verdade que Ele está revelando para você naquele momento, porque nós somos pessoas distintas, diferentes, vivendo coisas diferentes. Mas o Espírito Santo, Ele revela a verdade. Ele revela a verdade dentro de nós. Porque o que acontece? Nós estamos, me perdoe, num tempo mergulhados em ideologias, em mentiras, em tanta coiseira, em tanta converseiro por aí. Muitas pessoas já não sabem mais o que é certo e o que é errado. As pessoas estão chamando o errado de certo e o certo de errado. Então o Espírito Santo, ele vai revelando a verdade dentro de nós. O que é revelar, né? O prefixo re, mas velar, é tirar, desvelar, revelar, é tirar o véu. O Espírito Santo tira o véu e mostra a verdade que vem de Deus, a verdade que está na palavra. Porque às vezes você lê a palavra, mas você lê, tem pessoas que leem como se fosse um gibi, uma literatura qualquer. Não, é Deus, é a palavra de Deus, poderosa para nos curar, para nos libertar. Mas se o Espírito Santo não acompanha, revelando a verdade, a gente não entende, a gente não é liberto. Então o Espírito Santo revela a verdade de Deus. E como a gente precisa de alguém que revela a verdade. Porque me perdoe, nós estamos lotados, cheios nesse tempo de pessoas que revelam mentiras. E tem muita gente que não escuta a palavra de Deus, não escuta a verdade do Espírito Santo, mas escuta o youtuber famoso, escuta o que a novela está dizendo. Cuidado! O Espírito Santo precisa vir sobre nós revelando a verdade. E a gente precisa se deixar tocar para o Espírito Santo a ponto de entender a verdade que Ele quer revelar. Outra missão do Espírito Santo, já falei duas: ordenar o caos, revelar a verdade. O Espírito Santo é aquele que convence. Eu vou ler aqui, João 16, estou ainda no capítulo 16, versículo 7 e 8. Eu, porém, vos digo a verdade. Jesus falando, né? É bom para vós que eu vá. Se eu não for, o Paráclito, né, que é o Espírito Santo, Paráclito, que quer dizer advogado, defensor, uma palavra do grego, não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, ele convencerá o mundo. Convencerá a respeito do pecado, da justiça e do julgamento, ou do juízo. Então Jesus está dizendo, é o Espírito Santo que convencerá o mundo, as pessoas, a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Porque veja bem, às vezes você está lendo, eu entendo que muita gente lê a Bíblia e acha pesada algumas coisas. Muita gente ouve as pregações da gente e acham pesada. Eu respeito você, eu entendo você. Talvez você chegou aqui agora, talvez você foi doutrinado, me perdoa, foi criada num ambiente no qual o pecado era regra, o errado era tido como certo. Mas veja bem, você sempre, quando você não entender algo, você tem que rezar pedindo: vem Espírito Santo, vem me convencer, vem me mostrar o que está por trás disso que eu ainda não entendi. Porque gente, a Bíblia não erra, a doutrina da igreja, a palavra de Deus, ela não erra. Às vezes nós não entendemos porque nós não deixamos o Espírito Santo nos convencer. Ele nos convence a respeito do pecado, Ele nos convence a respeito da justiça, Ele nos convence a respeito do juízo. E a gente tem que pedir ao Espírito Santo: vem me convencer. O que é um processo de conversão, filho, filha? O processo de conversão nada mais é do que um gradativo deixar-se convencer pelo Espírito Santo, deixar-se moldar pelo Espírito Santo, deixar-se transformar na mentalidade, nos valores, na maneira de pensar pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo convence, e nós temos também que rezar. Viu? Aí eu dou uma chave para você que é mãe, para você que é esposa, para você que é esposo, para você que é pai. Nós precisamos rezar, não somente: Senhor, converte o meu filho, mas Espírito Santo, convence o meu filho. Espírito Santo, convence o meu marido. Espírito Santo, convence essa pessoa daquilo que ela não consegue ver, daquilo que ela não entende, daquele errado que ela está chamando de certo. Porque veja bem, se o Espírito Santo não convence o coração da pessoa, você pode gritar, você pode chamar o Papa para vir falar com a pessoa, não vai ter mudança, porque a mudança precisa ser de dentro para fora. Então a gente tem que pedir: Espírito Santo, vem convencer o meu filho, vem convencer aquela pessoa. Aí a conversão acontece. Próxima missão do Espírito Santo. O padre já falou 3: convencer, ordenar o caos e revelar a verdade. Vou falar mais uma missão do Espírito Santo. O Espírito Santo relembra. O que Jesus disse? Olha, eu já li no versículo 12. Desculpa.
Vou ler agora no último versículo. Convencerá o mundo. Não está aqui, desculpa, no Evangelho de João capítulo 16. Está em outra passagem, mas eu não vou ler para não ficar muitas passagens, só vou citar. Jesus disse o seguinte: olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, muitas coisas, só que vocês ainda não estão prontos, sabe? Mas quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo, e ele vos recordará, ele vos relembrará tudo o que eu vos falei, tudo. Então o que Jesus está dizendo? O Espírito Santo, outra missão do Espírito Santo é relembrar, é recordar. O que quer dizer a palavra recordar? Re mais cordes do latim, quer dizer trazer para dentro do coração de novo, recordes, trazer para dentro do coração cordes. Então o Espírito Santo ele traz novamente para dentro do nosso coração o que Jesus já nos falou, o que a palavra já nos revelou, a verdade que Jesus já nos revelou, porque infelizmente nós somos um povo de memória curta. Nós somos um povo de memória curta. É só olhar a história do Brasil, é só olhar as histórias das eleições no Brasil, de tudo. A gente esquece com uma facilidade de tudo. A gente vai esquecendo. E na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, uma das palavras que mais aparecem é a palavra lembra, do grego anamnese, né? Lembra Israel, o Senhor teu Deus te tirou do Egito. Lembra, lembra, lembra. A gente sofre daquilo que o Papa Francisco chamava de amnésia espiritual, né? A gente esquece o que Deus já nos revelou, a gente esquece o amor de Deus por nós, a gente esquece as promessas que Deus nos fez. Então o Espírito Santo ele recorda, ele lembra, ele faz eu voltar naquele lugar específico no qual Deus falou comigo. Ele faz eu voltar às promessas que Deus já me fez. Porque veja bem, no meio do deserto, o que nos sustenta, filho, filha, é a memória das promessas de Deus. No meio do deserto, quando o povo foi tirado do Egito por Moisés, por Deus através de Moisés, o que os iria sustentar no calor do deserto, nas dificuldades do deserto, seria a lembrança das maravilhas que Deus fez por eles lá no Egito, as pragas, o faraó ficando para trás, o mar vermelho sendo aberto. Mas o povo esqueceu. Então o Espírito Santo, por isso que a gente tem que ter intimidade com o Espírito Santo, viver o batismo no Espírito, buscar o batismo no Espírito, porque ele nos relembra. Ele nos relembra o que Deus já fez em nosso favor. E a gente sempre tem que contar o nosso testemunho para nós mesmos, sabia? Eu já contei várias vezes o meu testemunho pela TV Canção Nova, pelo meu canal no YouTube, por tantos lugares que eu já passei. Mas eu tenho que contar o meu testemunho para mim mesmo, todos os dias. Eu tenho que lembrar a mim mesmo de onde Deus me tirou. Eu tenho que lembrar a mim mesmo de tantas maravilhas que Deus já fez em meu favor. E você também. O Espírito Santo te recorda. Eu duvido que Deus já não fez coisas lindas na sua vida, sim ou não? Deus fez maravilhas na sua vida? Vamos aplaudir o Senhor então, que fez, faz e fará. Ele cuida de nós, Ele é Deus. Então o Espírito Santo recorda. Outra missão do Espírito Santo: o Espírito Santo fortalece. Jesus disse: vocês vão receber o Espírito Santo, né, e sereis fortalecidos. Aqueles apóstolos estavam fracos, medrosos, ansiosos, fechados, escondidos. O Espírito Santo veio e os levantou, os fortaleceu. Quem aqui precisa de força? Levanta a mão. Se você for uma pessoa muito irritada, pede paciência primeiro, tá? Depois força. Porque senão você esgana o seu filho quando chegar em casa e a culpa vai ser do padre. Mas brincadeira à parte, a gente precisa de força. Eu preciso. Eu vou ser sincero, tem dias que eu acordo e vejo tanto de coisa que eu tenho para fazer, que já me dá um desânimo. Eu falo: Jesus, vem Espírito Santo, me fortalece. Eu achava que padre trabalhava pouco antes de ser padre. Tudo mentira, viu? Mas os jovens que querem ser padre, vale a pena mesmo assim, é muito bom, viu? É maravilhoso ser de Deus, todo de Deus, maravilhoso. Mas a gente rala, trabalha bastante. E eu acordo de manhã e falo: vem Espírito Santo, me fortalece, como você. Talvez você acorda cedo e vê o seu trabalho, a sua missão, não sei, você talvez açougueiro, juiz, médico, advogado, diarista, não sei, todos nós temos as nossas demandas. E tem dias que você fala: nossa, eu tenho que viajar de novo, nossa, eu tenho que lavar essa roupa de novo, limpar essa casa de novo, corrigir o meu marido de novo, falar com meu filho de novo, cuidar daquela pessoa doente da minha família de novo. Vem Espírito Santo, me fortaleça. Ele é a força de Deus operando em nós.
Jesus é Deus conosco, o Espírito Santo é Deus em nós, dentro de nós, operando, agindo. Outra missão do Espírito Santo, ele inspira. Como a gente precisa, filho, filha, ser inspirados, sermos inspirados pelo Espírito Santo. Eu não sei se você já teve nesse lugar que o padre vai falar, no lugar existencial, digo, né? De você ter que corrigir alguém, ter que falar alguma coisa, mas aquele dia você está meio com o ovo virado, está meio cansado, não rezou, não se preparou, e você vai falar uma coisa para consertar um problema. Nossa, você cria um 15 vezes maior. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Eu levanto as duas. Por quê? Porque a gente precisa dar... Não, eu levanto as duas, eu falei porque eu já passei bastante, né? Se você se identifica, pode levantar também. Mas a gente precisa da inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar palavras certas, vai te dar sabedoria, vai te mostrar o como falar, vai te mostrar a hora de avançar, a hora de recuar. Por isso que a gente precisa pedir o batismo no Espírito Santo. Por isso que a gente precisa impor as mãos uns sobre os outros e falar, pedir o Espírito Santo sobre nós, os dons, o batismo novamente. É simples, é de graça. É só impor as mãos, pedir e querer receber. Claro, existem alguns requisitos, como Paulo falou, o arrependimento, a conversão dos pecados. Se você não se arrepende, você não recebe a plenitude do Espírito Santo. Talvez uma ótima confissão, uma boa confissão é o primeiro passo para ser batizado, batizada com profundidade no Espírito Santo. Talvez não, tenho certeza, uma boa confissão, um arrependimento. Mas o Espírito Santo, ele inspira. Você que tem que conversar com seu marido, você já está pensando aí, vou chegar em casa, vou falar com o Tião, ele vai ver. Ele trouxe a sogra para morar em casa, isso não dá. Insustentável, padre. Você já está pensando em chegar lá com a metralhadora para falar com ele. Calma, filha. Ei, ó, não é do seu jeito, é do jeito do Espírito Santo. Porque o nosso jeito só causa confusão. E o jeito do Espírito Santo só causa bênção, libertação, cura, salvação, ordem, paz. Tem que ser pela inspiração do Espírito, não por nós mesmos, pela nossa vontade, pelo nosso achismo. O Espírito Santo inspira, porque senão você vai fazer tudo errado. Ai, padre, eu quero mudar de trabalho, eu vou chutar o balde. Você já rezou, pediu o Espírito Santo para te inspirar, para ver se é isso mesmo? Você pode cometer o pior erro da sua vida. Calma, reza, pede Espírito Santo, vem me inspirar. Quando você lê a Bíblia e não entender, pede, vem Espírito Santo me convencer, me revelar a verdade. O Espírito Santo, próximas missões do Espírito Santo, ele defende, ele é o paráclito, o advogado, né? Ele nos defende de nós mesmos, das nossas más inclinações, das nossas más tendências. Às vezes você, pela sua tendência, só vai querer prazer, bebida, impureza, ou a raiva, a ira, se você é muito colérico, ou a inconstância. Ele te defende de você, ele te protege de você, ele te protege do inimigo, ele te dá discernimento para entender qual voz é a sua, da sua humanidade, qual voz é a do inimigo, qual voz é a de Deus, a dele. E o Espírito Santo, além de nos defender também, o Paráclito, ele nos guia e nos conduz. Jesus disse, o Espírito Santo, aqui no Evangelho de João 16 que eu li, capítulo 16, o Espírito Santo vos guiará à verdade. Você e eu precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, porque senão, me perdoe, nós só vamos dar com o burro na água. Porque a nossa visão é limitada, você não enxerga o todo, você não enxerga o que é essencial para a sua vida. O Espírito Santo é quem revela, é quem guia no caminho certo. Quantos de nós estamos pagando hoje a conta de escolhas erradas que fizemos, de decisões erradas que tomamos no curso da nossa vida? O Espírito Santo guia, ele conduz. Por isso que a gente precisa querer viver o batismo no Espírito Santo. Porque só pelo batismo no Espírito Santo nós teremos isso, essa guia, essa condução do Espírito Santo. Enfim, essas são as missões do Espírito Santo. E você precisa estar aberto para receber essa graça. Quem aqui quer ser batizado no Espírito Santo hoje? Pergunto mais uma vez. Coisa boa. Já já nós vamos rezar por isso, pedindo essa graça. Os músicos vão nos ajudar a cantar pedindo o Espírito Santo. Mas olha, deixa eu falar algo para ti. Eu preparando essa pregação, eu me lembrava de algo que aconteceu na minha vida. Eu tive o meu batismo no Espírito Santo com quase 18 anos, depois de muitos anos usando droga, maconha, cocaína, haxixe, pasta à base de crack. Fui um adolescente muito tranquilo, minha mãe que eu diga, tadinha. Sofreu, pagou os pecados dela e da geração passada, quando eu era adolescente, né? Muito atrapalhado, ouvia rock satânico, meu quarto era cheio de pôster de rock, de demônio, aquelas coisas. Fui jogador, fui expulso do time por causa de droga. Jogava no campeonato de handebol, naquela época era o campeonato brasileirinho, que falava que seria um campeonato brasileiro, infanto juvenil, nós fomos campeões e tal.
Fui expulso do time, fui expulso de 2 escolas. Um filho adorável, viu, mamãe? Você já está entendendo o que eu estou dizendo, né? Você já está olhando para mim falando, tadinha da mãe desse padre naquela época, né? Mas agora está feliz, né? Agora tem um filho padre, graças a Deus. Mas eu fui para o meu encontro, primeiro retiro da Renovação Carismática Católica. Pode aplaudir, coragem. Eu fui para o meu primeiro encontro da Renovação Carismática Católica. E eu vou ser sincero, com todo respeito a qualquer espiritualidade linda que a igreja tem, mas no meu caso, se não fosse o batismo no Espírito Santo, eu não teria saído das drogas, não teria. Podia vir com um discurso bonitinho, a fundamentação teológica, lindo, mas eu precisava ter a minha experiência com o Espírito Santo. Fui naquele encontro, cheguei lá muito louco, não podia ser diferente na época, chapado, tinha fumado uns baseados, cheirado uns negócios. Cheguei lá no encontro, já vi o povo rezando em línguas. Eu falei, nunca tinha visto. Eu falei, esse povo usou crack, só pode, porque eu nunca vi isso na vida. Andar lá. Eu falei, caramba, foi na veia o negócio aqui, né? E a pregação foi me convencendo, outra pregação foi me tocando. E eu fui me abrindo, mas no domingo chegou o momento do Espírito Santo. Vieram, impuseram as mãos sobre mim e ali eu fui batizado no Espírito Santo. Olha, eu vou dizer para você, eu fui liberto ali de uma tal maneira, liberto das drogas, liberto do diabo. Eu sentia assim 5.000 quilos saindo das minhas costas. E eu tinha certeza que eu nunca mais seria a mesma pessoa. Eu para sempre seria um homem diferente. Não sabia que ia ser padre, claro. Não tinha essa noção, nunca tive essas coisas de criança, né? Tem criança que celebra a missa com bolacha de maisena. Eu, como criança, fazia outras coisas que eu não posso falar ao vivo aqui, né? Mas você já, pela minha história, você já percebeu que eu era meio atrapalhado, né? Criança assim, adolescente, né? Pré-adolescente. E não pensava em ser padre, mas foi maravilhosa aquela experiência. Eu precisava sentir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não foi ninguém falando de Deus para mim, mas foi Deus em mim. Foi uma libertação de dentro para fora. Porque se a libertação não é de dentro para fora, ela não é eficaz, sabe? São pessoas te falando e você até entende, é bonito, eu deveria largar a droga, mas você não consegue, você não tem força. Mas eu fui batizado no Espírito Santo e comecei uma caminhada linda, gente, graças a Deus. E pessoas ali do grupo de oração começaram a me ajudar, pessoas maravilhosas, a quem eu sou muito grato. Lá no Paraná, né, eu sou do Paraná. E foi uma conversão linda, só que eu era muito novo, né, na conversão. E eu tive ali meu batismo no Espírito Santo em novembro. E fui caminhando no grupo de oração. E em março do outro ano começou a quaresma, né? Aí eu fui no grupo de oração e ouvi as meninas do grupo de oração, aquelas meninas lindas, de dentro da igreja, né? Olhavam para mim e me chamavam de Zandoná, né? Zandoná, que penitência que você vai fazer na quaresma? E eu, quaresma, penitência? Quaresma? Ah, sim, vou fazer, claro, eu falei para elas, não sabia nem o que estava pensando, né? Uma falou, eu vou fazer de chocolate. Outra falou, eu vou fazer de não sei o que, de café. E eu, caramba, eu tinha largado as drogas, mas eu não tinha largado de beber, porque acho que seria muito ao mesmo tempo para minha cabeça. Deus é pedagógico, né? Eu não conseguiria. Então uma das meninas falou, mas não fica preocupado, nós vamos para o grupo de oração e na oração o Espírito Santo vai falar qual é a penitência que Ele quer de você. E eu, que medo, o que será que o Espírito Santo vai pedir para mim? Na hora da oração eu ouvi a voz de Deus falando, para de beber, cachaceiro, sem vergonha, cachorro. Deus fala com carinho, né? Cachorrinho, au. E eu gostava muito de beber, você não tem noção. Eu gostava de cigarro, eu gostava de droga, eu era aquele maluco convicto. Não era assim porque alguém me incentivou, eu gostava. Jesus, para mim era muito. Imagina a cabeça do jovenzinho ali. Eu já deixei de cheirar, eu já deixei de plantar maconha no fundo de casa, eu já deixei de levar aquelas mulheres atrapalhadas lá para casa. Desculpa a sinceridade. Eu deixei tanta coisa, agora você está me pedindo a bebida. E o Espírito Santo falou no meu coração, acabou o grupo, vieram as meninas perguntar, e aí Zandoná, o que você vai fazer? Rapaz, eu vou ficar sem beber. Nossa, a gente vê que você está muito feliz por isso. Mas eu falei, Deus pediu, Ele vai me sustentar. Foi lá, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 35 dias. Chegando perto do sábado de aleluia, eu estava todo cheio, agradei a Deus. Agora vai chegar o sábado de aleluia, eu vou chapar, vou beber igual um condenado, vou pendurar um corote aqui atrás de uísque assim, embutido, e vou só mamar. E na época tinha algo que chamava baile de aleluia, era uma festa lá na minha região, baile de aleluia. Olha só, a gurizada nem sabe o que quer dizer, mas aquele baile no sábado, e estava vindo uma moça lá com quem eu tinha um envolvimento, que era de outro país ali vizinho na América do Sul, e estava vindo, agora eu me acabo. Deus está feliz comigo. Eu parei de beber,
por uns dias, vou chapar, a menina está vindo aí. Acabou, eu sou o cara, eu sou o novo São Paulo. Vai vendo. Só que daí a coordenadora do grupo falou: olha, vai ter a festa, só que vocês precisam ir na missa, né? E a missa, porque é missa de aleluia, do sábado de aleluia. Gente, na missa, mas eu já estou no grupo. Não, tem que ir na missa. Eu não tinha noção, né, que a Eucaristia era importante, etc. E eu fui à missa, todo feliz e me achando o cara que estava agradando a Deus e que ia beber todas. Mas eu estava até fazendo na minha mente assim: não, primeiro eu vou beber um martini, depois um uísque, depois uma cerveja, e eu vou beber. Aquela vontade de beber. Cheguei na missa, a hora que eu sentei no banco, sabe quando um clima, uma atmosfera diferente começou a tomar conta de mim? Falei: Jesus, isso não está cheirando bem. Primeira leitura da missa: como você é insensato, São Paulo aos Gálatas. Agora que você começou no Espírito, você vai terminar na carne? Eu já fui encolhendo no banco. Outra leitura: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aí eu já estava chorando. E o pessoal pensando: ele está sendo tocado por Deus. O pessoal dizendo: ele está tendo uma experiência mística. E eu com ódio. Se eu achasse Jesus naquela hora, a gente ia ter uma briga. Você está achando o que, Jesus? Mas Jesus não é bobo, ele manda o Espírito Santo. Que o Espírito Santo você não pode acertar, né? Um espírito, é um vento. Eu já deixei tanta coisa por você, deixei de cheirar, de fumar, de sair com aquelas malucas, de fazer tanta coisa. Agora você quer que eu pare de beber, depois de ter ficado 40 dias sem beber. Mas fiquei triste, fiquei revoltado. Se eu achasse ali Jesus ou São Paulo que escreveu aquela carta, eu dava um coro. Só que Deus não é bobo, ele bate e depois assopra, né? E eu revoltado, não vê na hora de sair daquela missa, caramba, eu não posso desobedecer a Deus, mas eu também quero beber, já faz 40 dias. Só que Deus, ele é pedagógico, ele sabe que se eu voltasse a beber, mais hora menos hora eu ia voltar para a droga, gente, porque uma coisa puxa a outra. E eu não era um cara que bebia socialmente, né? É que nem um amigo meu, a esposa dele falou para mim: nossa, ele bebe socialmente. Eu falei para ela: o problema dele é que ele é muito sociável, muito, né? Problema dele, né? Mas enfim, de repente acabou a homilia, eles começaram a cantar: eu navegarei, né? Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu nunca tinha ouvido essa música, gente, nunca. E eu vou ser sincero, ali naquela igreja eu tive uma experiência mística. Eu fui batizado no Espírito Santo, foi o meu segundo Pentecostes. Ali, no banco, ouvindo aquela música, ninguém entendeu nada. Eu chorava de cair assim, sabe, torrentes de lágrimas. E eu olhava para o altar e eu comecei a ver assim como se fossem bolas de fogo atrás do padre, assim no fundo do altar. Sem brincadeira, foi uma experiência mística. Eu fui batizado no Espírito Santo tão fortemente, de um jeito tão abençoado, tão intenso, que eu vou ser sincero, eu entendi o que quer dizer: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, embriagai-vos com o Espírito. Eu saí chapado daquela igreja, mas chapado do Espírito Santo, chapado do fogo de Deus, chapado do Espírito Santo de Deus. E olha, eu vou ser sincero, depois daquela experiência, tanto fazia beber ou não, tanto fazia ficar com aquela menina ou não estava nem aí. Fui para a festa, todo mundo bebendo, chapando, a menina veio para o meu lado, acabei nem namorando, ficando com a menina, não queria mais nem saber. Moral da história, para a glória de Deus, meu amigo, nunca mais bebi. Nunca mais bebi. Para não dizer no seminário, às vezes quando ia na casa de um bispo italiano que tinha um vinho, né, para disfarçar, tomava um golinho de vinho. Hoje nem isso mais tomo. Nem tomo porque eu não quero, eu não preciso. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser chapado sim, mas é do Espírito Santo. É dele que eu preciso. Ali foi o meu segundo Pentecostes, e eu digo para você que foi mais forte que o primeiro, aquela experiência, porque ali eu estava renunciando algo por Deus, e Deus viu a minha luta, Deus viu as lágrimas do meu coração, porque para mim era importante, era a vida que eu tinha, era bebida, era droga. Pode parecer idiota, mas era o que eu tinha, gente. Foi uma grande renúncia. E ali eu fui batizado, e a partir dali eu comecei a crescer na graça de Deus, crescer na graça de Deus, crescer. Fui para grupo de oração, me tornei coordenador de ministério, namorei, depois acabei o namoro, falei, não quero saber mais de nada, eu quero é Deus, eu quero é o Espírito Santo. E aí Deus me convenceu da minha vocação. Estou aí, 13 anos como padre na Canção Nova, por causa do batismo no Espírito Santo, por causa do poder de Pentecostes. Então, eu como Padre Jonas,
dizia: eu não me envergonho do meu Pentecostes, e onde não couber o batismo no Espírito Santo e o Pentecostes, eu não entro, porque não me cabe também, sabe? Vamos ficar em pé? Dá vontade de continuar, mas o tempo já acabou, e agora nós vamos rezar. Pode ser eu navegarei, Flavinho? Pode ser eu navegarei? Eu navegarei, nós vamos cantar. E não sei se vai dar tempo de quem está em casa acompanhar, mas nós aqui vamos viver um Pentecostes nesse momento. Nós vamos pedir o fogo do Espírito Santo sobre nós, a efusão do Espírito Santo sobre esse lugar. Nós vamos aqui ver as línguas de fogo de novo, porque o Espírito Santo já está aqui, já está operando nesse lugar. Levanta os seus braços, filho, filha. Até mesmo você que não foi batizado do Espírito Santo, que nunca rezou assim, levanta os seus braços e vamos cantar. Eu navegarei no oceano do Espírito. Solta a sua voz. Eu navegarei no oceano do Espírito. Cante. E ali, ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor, levanta bem os braços e canta. eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Com força, cante o nome. Espírito, Espírito. Mais forte, cante. E enche-me de novo. E enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, cante. Eu adorarei ao Deus da minha vida, Que me compreendeu sem nenhuma explicação. me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei, cante. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Levanta os braços e canta forte. Espírito, Espírito, que desce Vem como em Pentecostes. e enche-me de novo. Espírito, Espírito, solte sua voz, clame, que desce, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Agora você vai se virar para a pessoa que está à sua direita. Põe as mãos no ombro dessa pessoa, sua mão direita no ombro dessa pessoa, com respeito, com carinho. E você vai rezar agora pedindo o batismo no Espírito Santo para essa pessoa. Se você não sabe rezar assim, se você não tem esse costume, você vai soltar a sua voz e vai dizer: Senhor, batiza no Espírito Santo agora. Batiza esse meu irmão, essa minha irmã no Espírito Santo. Talvez você conheça essa pessoa, diga o nome. Se você não conhece, não tem problema. Mas abra sua boca e vai dizendo: vem Espírito Santo. Vai repetindo isso, não fique em silêncio. Vai repetindo: vem Espírito Santo sobre essa pessoa. Vai repetindo: vem Espírito Santo batizar. Vem Espírito Santo curar. Vem Espírito Santo confirmar essa pessoa na fé. Você não sabe o que essa pessoa está vivendo, mas talvez essa pessoa agora precisa ser confirmada na fé. Talvez essa pessoa agora precisa ser fortalecida por Deus. Talvez essa pessoa agora precisa ser curada por Deus. Talvez essa pessoa está em depressão, está pensando em suicídio, está pensando em acabar com a própria vida. Talvez o fardo sobre ela está pesado na família, no interior, na vida financeira. Vem Espírito Santo, batiza e encha cada um de nós nesse momento. Vem dos quatro cantos do céu, Espírito Santo. Repousa sobre nós como línguas de fogo. Nós queremos sentir o teu poder, Espírito Santo, nessa manhã. Nós queremos sentir a tua unção nessa manhã, Espírito Santo. Nós não queremos somente a experiência
teórica, de ouvir, de aprender. Nós queremos sentir o Senhor, Espírito Santo. Nós queremos uma experiência pessoal com o Senhor aqui. Vem, Espírito Santo, e nos batiza. Vem, Espírito Santo, e nos encha. Vem, Espírito Santo, e nos liberta. Nos liberta da ação direta ou indireta do demônio. Nos liberta, Espírito Santo, dos maus pensamentos, da tristeza, do desânimo. Nos liberta, Espírito Santo, de tudo que não vem de Deus. E realiza em nós a tua obra, Espírito Santo. Vem nos levantar nesse momento, Espírito Santo. Vem nos guiar, vem nos santificar, vem nos convencer. Vem ordenar o caos dentro de nós. Vem relembrar a cada um de nós o que Jesus já nos disse, as promessas de Deus. Vem nos defender, vem revelar a verdade, vem nos convencer. Vem, Espírito Santo, com teu fogo sobre nós, com a tua unção sobre nós, com teu poder sobre nós. Reze, filho, reze, filha. Se você não souber rezar, vá só repetindo: vem, Espírito Santo, sobre essa pessoa. Vem, Espírito Santo, sobre essa pessoa. Pai, no nome de Jesus, eu imponho as minhas mãos como sacerdote e peço que ninguém aqui fique sem ser batizado no teu Espírito, que ninguém aqui fique sem receber os dons do teu Espírito, que ninguém aqui fique sem receber, sem ter uma experiência pessoal profunda com Jesus nesse lugar. Batiza, Espírito Santo, quem está aqui. Batiza, Espírito Santo, quem está em casa. Batiza, Espírito Santo, nossa mente, nosso interior, nosso coração, nosso corpo. Vem libertar, Espírito Santo, das falsas enfermidades. Vem libertar, Espírito Santo, das dores físicas. Vem libertar, Espírito Santo, das dores emocionais. Vem curar a depressão nesse lugar. Vem curar problemas físicos, o câncer, a diabetes nesse lugar.